A gente tem, assim como todos, né, estamos preocupados, sim, com os nossos colaboradores, com os nossos mais de 170 mil associados. Tudo isso que está acontecendo nos deixa preocupados, é natural, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, não só como entidade, mas as pessoas, e para que a gente consiga passar da melhor maneira possível por todo esse desafio que nós estamos sendo expostos, né? Então, enquanto cooperativa, temos hoje em torno de 1.000 colaboradores, entre as 76 agências e o nosso centro administrativo aqui em Chapecó. Então, aqui no centro administrativo, nós temos em torno de 300 colaboradores, somente aqui no centro administrativo. Então, desde aquele momento que a crise se agravou, né, mais, a nossa preocupação com os colaboradores, mas também como atender os associados naquele momento, né, que fecharam as agências, todas as instituições. Então, o primeiro momento, assim, criar um comitê para conseguir gerenciar da melhor forma possível, ter o cuidado com os colaboradores, conseguir aqui no administrativo fazer o trabalho de casa, né, o home office, conseguir colocar os colaboradores para trabalhar de casa. Então, desde aquele primeiro momento, e tem sido assim todos os dias, a gente tem trabalhado de dia a dia, né? A gente tem dito que a gente já não consegue planejar o que vai acontecer na semana que vem ou na semana seguinte. Então, a primeira atitude foi, naquele momento de fechar as agências, encontrar forma de atender o associado e não expor os nossos colaboradores. Então, aqui no administrativo, nesses 11 andares aqui de Chapecó, nós chegamos a ter 10 ou 11 pessoas somente trabalhando naquele período que as agências estavam fechadas. Mas os colaboradores trabalhando remotamente conseguiram continuar fazendo o atendimento de suporte às 76 agências, né? Também a nossa grande preocupação naquele momento era como nós iríamos atender os nossos associados, sendo que a gente não poderia abrir as portas, né? Então, todo um comunicado, todas as informações para que a gente fizesse uso dos nossos canais digitais, que a gente, de fato, usasse os nossos aplicativos e que eles funcionassem. Então, esses foram, assim, momentos de muita preocupação e de dar o direcionamento correto para que, na medida do possível, a gente conseguisse dar o mínimo de atendimento. Então, quanto às agências, os nossos gerentes, os nossos colaboradores como um todo, mantiveram contato com os associados, mesmo de casa, via WhatsApp, via o chat, via aplicativo, para conseguir dar o direcionamento mínimo necessário para os associados naquele momento, né? Então, a gente entende que o momento é delicado, mas que nós, enquanto cooperativa, também precisamos ir enfrentando e fazendo a nossa parte. E entendemos que tem funcionado, na medida do possível, a gente está conseguindo atender às necessidades dos associados, né? A particularidade da nossa cooperativa, de nós termos 76 agências, e elas estando todas dentro do estado de Santa Catarina, porém, com cidades onde são mais impactadas pelo Covid, né, pela doença em si. Então, por exemplo, Florianópolis, onde nós estamos, que tem um impacto maior e que tem mais casos, e a própria exposição dos colaboradores, os cuidados com os associados, ela tem uma tratativa não de menos cuidado, mas com diferenciação de municípios que, felizmente, que continue assim, não tem nenhum caso. Mas como a cooperativa está lá em Florianópolis, está em Blumenau, está na região toda, está na região oeste, a gente tem as particularidades para conseguir administrar tudo isso, né? Porque as 76 agências estão espalhadas dentro do estado. Então, sempre uma preocupação com as pessoas em ter, desde os itens de segurança, máscara, álcool em gel, as luvas, enfim, e ao mesmo tempo conseguir com que o associado use os equipamentos e a gente consiga fazer esse atendimento. Sempre também, né, Márcia, a preocupação de evitar as aglomerações, e o que a gente pedia naquele momento é que a gente faça uso e que, quando possível, a gente consiga fazer isso de casa, para que a gente consiga ter o cuidado que o associado merece e que, ao mesmo tempo, ele consiga se atender. Então, essa é a preocupação constante e que ela se mantém mesmo com a retomada agora, né, da parte comercial, e digo assim, hoje a gente comentava em diretoria que ela ainda deve ser ainda maior, né, porque com essa retomada do fluxo de pessoas nas ruas e as pessoas tendo que trabalhar, né, que as pessoas tenham cada vez mais o cuidado.
porque é desses cuidados que nós entendemos que nós podemos evitar ainda mais casos, né? Então, todos esses cuidados, essas recomendações, e que, de fato, usar os canais digitais passe a ser um hábito nosso, né? Que a gente consiga se autoatender sem aglomerar nas agências. Nós, assim, passado aquele primeiro momento da gente organizar o atendimento dessa forma mais restrita, digamos assim, nós começamos a ter a preocupação, então, em criar linhas de crédito que a gente pudesse atender os nossos associados, as nossas empresas e mesmo as pessoas físicas com produtos adequados, com prazo adequado e com taxas adequadas. A gente costuma dizer aqui que a gente não consegue resolver o problema como um todo, mas a gente pode fazer parte da resolução dele. Então, ser cooperativa, o propósito de ser cooperativa também tem muito isso, a preocupação com as pessoas, e isso vem também nas linhas de crédito que eu vou comentar do que nós fomos criando e estamos trabalhando, mas também a própria preocupação lá com a comunidade, com os próprios hospitais. Então, a gente foi identificando as necessidades e fazendo esse trabalho de cunho social também. Dizer assim que esse trabalho de doação de recursos, de doação financeira para os hospitais, a cooperativa já vem fazendo antes, mas aflora muito mais agora a necessidade, né? Então, a gente fez doações para hospitais lá de Pomerode, de Itajaí, aqui de Chapecó, de Xaxim, de Nova Erechim, assim, na região que tem a necessidade, a cooperativa se preocupa com isso também, e repassou recurso financeiro, porque entendemos que os associados vão usufruir dessas entidades, né? Também, nesse sentido, comentar assim, que o nosso intuito, quando fazemos ações assim, é fazer com que também outras entidades percebam que pode ser feito. Temos total noção que somente nós, não vamos conseguir resolver muito do problema, mas que se outras pessoas e outras entidades tiverem ações semelhantes, a cooperação em si, ela faz com que a gente consiga resolver e contribuir na resolução dos problemas. Então, essa parte do hospital também, fizemos ações com a doação de materiais para uso para fazer as máscaras também para os municípios mais carentes. E aí a questão toda da linha de crédito em si. A nossa cooperativa tem hoje mais de 25 mil PJs como associadas, em Chapecó passa de 7 mil empresas associadas, somente em Chapecó, nas 11 agências, a gente tem 41 mil pessoas associadas e das quais 7 mil são PJs. A preocupação como esse todo dessas empresas, de nós conseguirmos ter linhas de crédito que pudessem fomentar, ou então, assim, resguardar os empregos, né, que a gente conseguisse contribuir com esse resguardo desses empregos e que a gente conseguisse fazer com que essas empresas não fechassem suas portas e não demitissem as pessoas. Então, nós criamos linhas de crédito emergenciais, uma delas, assim, que vem tendo uma aderência muito grande, que nós disponibilizamos, num primeiro momento, 20 milhões de reais, com prazos de carência de 90 dias, com 18 meses para pagar, com taxas interessantes, para fomentar empresas pequenas, que vai de 5 mil a 50 mil reais, nesses prazos e nessas taxas, né? Com essa preocupação de disponibilizar recurso para que a gente consiga passar por esse momento. Então, por isso, os 90 dias da carência em si. Também a outra linha que nós criamos com relação à folha de pagamento. Nós também operamos com os recursos subsidiados do BNDES, do BRDE, mas também temos as nossas linhas que disponibilizamos em parceria com a associação comercial, não só de Chapecó, mas aqui com a parceria, ela já vem de longa data, a linha emergencial, a primeira associação que nós tivemos o primeiro contato, até pela Garante Oeste, né, Márcia, de Chapecó. Então, a gente tem feito esse trabalho forte nessas duas linhas de crédito, mesmo operando com as linhas que o governo vem subsidiando, que é via BNDES e o próprio BRDE. Então, a linha de folha de pagamento, que é para repor essa questão da folha, para que as empresas consigam manter em dia, nós também estamos trabalhando com 24 meses de prazo, estamos dando 6 meses de carência, porque entendemos que esse prazo, ele é adequado para que a gente consiga passar por esse momento dessa crise, de tudo que nós estamos vivendo. Então, recurso da cooperativa,
mais 30 milhões, então, somando das duas, são 50 milhões em recurso disponibilizado pela cooperativa para que a gente consiga atender as empresas. Também, hoje, conversando com a nossa diretoria, a cooperativa tem recurso, tem dinheiro para emprestar, e entendemos que é o nosso papel, nesse momento, disponibilizar em taxas boas, prazos adequados. Se tiver necessidade de, além desses 50 milhões já disponibilizados, nós temos recurso, nós vamos disponibilizar mais, nós estamos acompanhando isso. Na linha emergencial que eu comentei no primeiro momento, nós já operamos dos 20 milhões, nós já liberamos 15 milhões de reais em 20 e poucos dias, né? Menos de um mês a gente já liberou isso. Mas, conforme a demanda vai aumentando, nós temos recursos, sim, para disponibilizar, para que os associados possam ser atendidos. Outra questão que eu gostaria de comentar é que também, além de disponibilizar esse recurso para que a gente libere esses créditos, dando esse amparo nesse momento, sendo esse braço financeiro das empresas, nós também convidamos os associados que já têm operações de crédito, que estão com dificuldades pelo momento que nós estamos passando, também a prorrogar. O próprio Banco Central emitiu resolução que pode fazer isso, e a nossa cooperativa também, nos que não se enquadram na resolução lá do Banco Central, nós também criamos a nossa política emergencial para fazer as prorrogações e as reestruturações, que a cooperativa tem necessidade de fazer junto com os associados que passam por dificuldade. Então, os associados que estão enfrentando, que estão sendo altamente impactados, podem procurar a cooperativa, que a gente está aberto a fazer essas negociações, a estudar, enfim, nessa linha de raciocínio, Costumeiramente, no mês de abril, a cooperativa faz a distribuição de sobras do ano anterior, Então, nós tínhamos programado para o mês de abril fazer a distribuição das sobras. A nossa cooperativa, no ano passado, teve um resultado de 96 milhões, dos quais 35 milhões ficam à disposição do associado, e desses 35 milhões, eles são distribuídos entre cota capital e conta corrente. Então, em dinheiro, em conta corrente, a cooperativa distribuiu ainda no mês de março, por tudo isso que está acontecendo, pensando em contribuir de uma forma com o associado, nós fizemos a distribuição ainda no mês de março de 12 milhões de reais em dinheiro na conta corrente dos associados. Então, sempre com essa preocupação, de a gente conseguir, de uma forma assim, ou de outra, contribuir com o associado e com a comunidade em si, que a gente possa passar por tudo isso. A gente vem comentando em termos de diretoria da cooperativa, inclusive hoje fazendo um comunicado aos nossos associados também, o quanto é importante nesse momento nós sermos o braço financeiro do associado, e o quanto nós sabemos que a cooperativa ela vai ser impactada, porque o nosso associado está sendo impactado, mas nós sermos os parceiros, e o resultado que nós vamos construindo depois, ele tem que ser a consequência desse trabalho que nós estamos fazendo agora, passando por tudo isso, Temos sempre tivemos a preocupação com as pessoas, a responsabilidade que nós temos nas comunidades onde nós estamos inseridos, porque a nossa cooperativa, ela está nos pequenos municípios, trabalhando muito forte a questão da inclusão financeira, fazendo esse trabalho de apoio, mas está também nas grandes cidades, com esses impactos grandes, onde as demissões estão acontecendo. A gente sabe que a sequência de toda essa crise, ela vem com o passar dos meses, que a gente já sente um pouco agora, mas que no passar do tempo também essa insegurança econômica, financeira, as pessoas também têm mais preocupação em gastar. Então, essa preocupação como um todo, do quanto que esse círculo da economia, onde a cooperativa está inserida, onde os associados estão inseridos, vai ser impactado, E o quanto a gente precisa, de todas as formas, tentar amenizar tudo isso que nós estamos vivendo e estamos passando, O que nós entendemos que nessa travessia é que nós precisamos encontrar soluções, desenhar as linhas de crédito conforme a necessidade que o associado ou então o futuro associado tem,
Então, assim, muito aberta, a nossa cooperativa é muito aberta para fazer isso. Então, se a necessidade que vocês forem tendo ali, vão nos passando, a gente tem a nossa superintendência comercial que atende vocês, e a gente vai trabalhando e moldando da melhor forma possível para que a gente, de fato, consiga atender aquela necessidade. Então, não são linhas engessadas, elas são linhas que prevêem o atendimento conforme a necessidade. Mas, tendo que fazer alguma mudança, a gente faz, a gente conversa, porque entendemos que a gente precisa ter essa sensibilidade de entender o que está acontecendo, de a gente apontar os caminhos. A gente entende que muitos associados passam por momentos, assim, de preocupações. A gente tem orientado até os nossos próprios gerentes, assim, tenham calma, tenham tranquilidade, escutem as pessoas, sejam esse apoio. Tiver que, de uma certa forma, dar uma ideia, prestar uma consultoria, dentro, claro, das nossas limitações, do que a gente consegue fazer, mas que a cooperativa, de fato, seja isso. E mesmo assim, quando nós falávamos antes da questão das entidades, do quanto nós queremos estar próximo lá dos hospitais, das entidades que são parceiras das prefeituras, tentando fazer a nossa parte, aqui, nas linhas de crédito da mesma forma, e que a gente não consegue mudar o mundo, né? Mas a gente consegue fazer parte da mudança que nós queremos para o mundo. Então, talvez o momento que a gente está vivendo com relação ao que o Covid trouxe para a nossa realidade, coisa que nós, há 45 dias atrás, nós não imaginávamos, né? E que a gente precisa remodelar, aprender a fazer de novo, aprender a fazer de uma forma diferente, que a gente o faça e que a gente consiga ter essa sensibilidade de ouvir as pessoas, de conseguir dar um direcionamento, seja ele financeiro, ou seja ele até de apoio aos nossos associados e futuros associados. Então, a gente tem essa preocupação e informa os nossos colegas lá na ponta, os nossos gerentes, as parcerias que nós temos, para que a gente consiga fazer isso de forma muito conjunta, cooperando, ouvindo as pessoas e direcionando. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente pensa e precisa fazer, né? Portanto, essa linha nesse momento, enquanto outras instituições talvez não estão operando, ou mesmo tirando os limites, nesse sentido, a nossa cooperativa, já no momento em que veio o decreto do fechamento das agências, a primeira atitude foi de nós elevarmos os limites dos créditos pré-aprovados, do crédito automático, para que as pessoas pudessem se autoatender. Então, ao invés de a gente tirar, a gente aumentou o limite do pré-aprovado, do crédito automático, quando ele se atende pelos aplicativos. Também aumentamos e revimos todos os limites do cartão de crédito para que a gente não deixasse o associado desatendido. Então, a gente reviu também a questão dos limites dos cartões, claro, gente, sempre dentro da capacidade de cada associado, da análise de cada associado, mas que a cooperativa também fez esse trabalho, porque é importante, a gente diz aqui entre diretoria, a gente não pode tirar o guarda-chuva quando começa a chover, né? Então, muito pelo contrário, a gente precisa dar a assistência, subsídio, quando realmente o associado tem essa necessidade. Então, as linhas estão aí para serem utilizadas, e o intuito da cooperativa é, de fato, contribuir com a passagem desse momento. Mais colegas, nós, da nossa parte, queremos dizer que nós ficamos sempre à disposição, nós entendemos que dialogar e encontrar soluções conjuntas é o caminho. A nossa cooperativa está aberta, sempre que a associação, que a Garante Oeste tiver necessidade, pode nos chamar, vamos conversar, vamos encontrar as ferramentas, né, que a gente não pode estar próximo fisicamente, mas isso não quer dizer que a gente não possa estar junto, né, podemos sim estar junto, estreitar as nossas relações, e que a cooperativa possa ser o apoio que vocês tiverem, nós estamos abertos e contamos com vocês e podem contar com nós também.